Bah, mas que baderna é essa? Caros amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, eu espero que sim. Como se fala por aí, não há nada ruim que não possa piorar. E para que isso aconteça na política nacional, não é preciso muito. Basta que políticos, opositores ideológicos, que em certos casos se enxerguem como inimigos, sejam postos em um mesmo ambiente para discutir um tema qualquer da vida e do cotidiano brasileiro, como por exemplo, orçamentos públicos. Daí já viu, é dois palitos e está formado o descontrole. Então, tapado de nojo com essa falta de urbanidade entre os nossos representantes, eu vou pedir logo uma questão de ordem, rodar a vinheta e ver no que vai dar. Tudo parecia e transcorria até que de certa forma tranquila, hoje à tarde na audiência pública conjunta das comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, que ouvia o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre as medidas de compensação ao aumento de impostos sobre as operações financeiras, o famoso IOF. Até que o microfone se abre e o deputado Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, suscita uma questão de ordem e a confusão se instalou. Parlamentares que reclamavam, de certa forma, e com razão, dos termos utilizados pelo ministro, não deixaram com que os demais fizessem as suas perguntas e isso levou o presidente da comissão a encerrar de forma mais cedo a sessão. Foi uma senhora fiasqueira, como se diz aqui no Sul. E dessa confusão toda surgem duas questões importantes a serem debatidas e que precisam urgentemente serem repensadas pela sociedade de uma forma geral, principalmente por aqueles que ocupam cargos políticos. A primeira delas é a falta contumaz de educação e urbanidade no trato coletivo. Em meus devaneios, certa feita, eu já cheguei a acreditar que após a pandemia da Covid-19, nos tornaríamos mais humanos e solícitos com as pessoas à nossa volta, principalmente em razão do distanciamento pelo qual fomos sujeitos e por longos períodos, mas não passou ou não passa de uma expectativa que, ao que tudo indica, não deve acontecer tão cedo. E isso fica evidente na forma com que as coisas vêm ocorrendo. Tem se tornado comum que algumas pessoas se julguem mais ocupadas ou importantes que aquelas que a cercam e, portanto, para essas pessoas, não há mal algum em deixar alguém ou fazer alguém de bobo ou menosprezá-los com ataques depreciativos. E isso foi um dos motivos da balbúrdia na sessão de hoje à tarde na comissão mista. Insatisfeitos de ter que ouvir calado, ou insatisfeitos de ter que ouvir calado, o que lhe era dito por deputados como Carlos Jordi e Nicolas Ferreira do PL, o Jordi do Rio de Janeiro e Nicolas de Minas, e ambos obviamente do PL, ferrenhos opositores ao atual governo, e que após suas falas se retiravam da sala e assim não ouviam as respostas que lhe eram direcionadas, o ministro Fernando Haddad reclamou e isso enfureceu alguns parlamentares. Não tenho dúvidas que Haddad se excedeu. Acho que molecagem foi um adjetivo inadequado para expressar a insatisfação do ministro. E nesse ponto, a meu ver, faltou o punho para o presidente da comissão, o deputado Rogério Correia, do PT, de Minas Gerais, para delimitar uma participação mais respeitosa, mesmo com aqueles que no momento não souberam respeitar o convidado. Se bem que, ouvindo as declarações posteriores do presidente Correia, não se poderia esperar uma atuação diferente. O petista tratou logo de pôr mais lenha na fogueira e em entrevista após a sessão disse que em relação aos envolvidos há muito atrevimento e pouca política. Fazer o quê? A segunda delas está relacionada à tolerância. Sim, chegamos em uma encruzilhada onde ou reduzimos a velocidade dos ataques e corrigimos o curso, ou fatalmente capotaremos como sociedade. Para aqueles que acreditam ser isso uma pieguice, eu preciso lembrar que a história é cíclica e que por vezes ela se repete como farsa ou tragédia.
E vendo a que ponto as coisas chegaram, eu tenho medo que estejamos muito próximos de uma grande e retumbante tragédia. Tá certo? Gostou do conteúdo? Então te inscreve no canal, ativa o sino de notificações, curte e compartilha esse vídeo com a geral, que a família agradece. Um grande abraço, até o próximo. Valeu!